Quando falamos de vilões da DC Comics, quase sempre os mesmos nomes dominam a conversa. Coringa, Lex Luthor, Darkseid. Mas não me entenda mal, esses nomes são realmente gigantes. Mas será que eles são os únicos que realmente merecem destaque? Será que o universo da DC se resume apenas a eles? É exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Prepare-se para conhecer 7 vilões mais subestimados da DC Comics. Personagens que poderiam ser muito maiores do que são, poderiam sustentar filmes inteiros, grandes arcos ou até sagas cósmicas. Parasita. Se existe um vilão que simboliza perfeitamente o conceito de ameaça invisível e insaciável, esse vilão é o Parasita. Seu nome já entrega muito, ele é uma criatura que se alimenta de energia vital. Mas o que pouca gente percebe é que esse poder, simples de explicar, é absolutamente devastador quando colocado em prática. O Parasita é capaz de sugar não apenas a força física de suas vítimas, mas também suas memórias, habilidades, emoções e, o mais assustador, seus superpoderes. Isso significa que, em um único toque, ele pode transformar heróis praticamente invencíveis em seres vulneráveis. E quem mais sofre com isso? O Superman. A fonte dos poderes do Homem de Aço é a energia solar que ele absorve constantemente. Para o Parasita, o Superman é praticamente um banquete ambulante. Basta um contato físico e ele já começa a sugar toda a energia que mantém o herói como um deus entre os homens. Diferente de outros vilões, ele geralmente não começa sua história como um criminoso ou alguém movido pela maldade. Um dos hospedeiros mais famosos foi Rudy Jones, um homem comum que, por acidente, acabou exposto a uma substância radioativa e se transformou nesse monstro. Isso adiciona uma camada trágica ao personagem. Ele não é apenas o vilão, mas também uma vítima das circunstâncias. O mais assustador é que o Parasita não tem limites fixos para o que pode absorver. Se ele encostar no Flash, ele ganha sua super velocidade. Se tocar na Mulher Maravilha, absorve força e habilidades de combate. Se enfrentar o Lanterna Verde, pode até manipular parte da energia do Anel. Ele é como uma esponja de poderes, um camaleão que se adapta ao inimigo. E aí fica a pergunta, como um vilão tão poderoso, capaz de derrotar até mesmo o Superman, ainda é tratado como secundário? No cinema, ele praticamente não existe, e nas animações aparece apenas como um vilão de um episódio só. Um personagem com esse potencial poderia ser explorado em um filme de suspense ou até de terror, mostrando sua transformação trágica e a escala de ameaça. O Parasita é uma metáfora para a fome sem fim, para a perda da humanidade e para o que acontece quando alguém é consumido por algo que não pode ser saciado. Um inimigo trágico, assustador e injustamente esquecido. KGBesta. Agora vamos falar de um vilão que mistura brutalidade, espionagem e um certo toque de vilão filme de ação, o KGBesta. O seu nome já entrega suas origens. Ele foi um assassino treinado pela KGB, a famosa agência de inteligência soviética. Diferente de vilões cósmicos ou monstros mutantes, KGBesta representa algo muito mais humano, mas não menos assustador: a capacidade do homem de se transformar em máquina de matar. Ele foi treinado desde jovem para ser um assassino perfeito, com aprimoramentos físicos e cibernéticos que o tornaram ainda mais mortal. O KGBesta ficou especialmente conhecido por seus confrontos com o Batman. E acredite, mesmo o Cavaleiro das Trevas, com toda a sua preparação, já passou sufoco contra ele. A combinação de força bruta, habilidade em combate corpo a corpo, resistência física e armamento pesado fazem do KGBesta um dos vilões mais brutais do universo do morcego. Um dos momentos mais marcantes envolvendo o personagem aconteceu em Batman, 10 Noites da Besta, uma HQ dos anos 80 em que ele é enviado para os Estados Unidos com a missão de eliminar alvos políticos importantes. O que se segue é praticamente uma caçada mortal entre ele e o Batman, com direito a emboscadas, perseguições e confrontos violentos. O mais interessante no KGBesta é que ele simboliza a Guerra Fria. Não é apenas um vilão qualquer, ele representa o medo do inimigo estrangeiro, do espião infiltrado, da ameaça constante que não descansa. E mesmo depois do fim da União Soviética, o personagem continuou relevante, adaptando-se a novos contextos, mas mantendo sua essência de assassino implacável. Mas apesar de tudo isso, o KGBesta raramente é lembrado fora dos quadrinhos. Apareceu em algumas animações, mas nunca com o destaque que realmente merece. Ele poderia facilmente ser um vilão principal de um filme do Batman mais sombrio e realista, funcionando quase como uma mistura de terror psicológico e ação brutal. No fim das contas, KGBesta é a prova de que não é preciso ter poderes cósmicos para ser um inimigo assustador. Às vezes, basta ser um assassino treinado e preparado para matar sem hesitação, que já se torna um dos maiores desafios para qualquer herói. Doutor Fósforo. Poucos vilões conseguem ser ao mesmo tempo trágicos, assustadores e terem visuais de tirar o fôlego como o Dr. Fósforo. Com uma aparência que lembra uma caveira em chamas verdes, ele parece saído direto de um pesadelo radioativo. Sua origem está ligada a experimentos científicos.
Alexander Sartorius, seu alter ego, era um cientista que acabou exposto a níveis absurdos de radiação durante uma experiência que deu errado. O resultado foi sua transformação em uma criatura feita de fósforo vivo, emitindo radiação constante. Desde então, sua vida se tornou uma tragédia. Incapaz de ter contato humano sem causar dor e destruição, ele mergulhou no ódio e se voltou contra o mundo. O que torna ele tão interessante é justamente esse contraste entre o trágico e o monstruoso. Ele é um ser humano que perdeu completamente a chance de viver normalmente, condenado a uma existência em que sua simples presença é letal. Ao mesmo tempo, isso o torna uma ameaça incontrolável, porque em qualquer lugar que ele vá, a radiação contamina, destrói e mata. Seus confrontos mais marcantes aconteceram com o Batman, que já precisou enfrentá-lo em histórias de forte tom de horror. Imagine estar diante de um inimigo que você não pode tocar, que transforma o ar em veneno e que ainda possui um visual infernal. O Doutor Fósforo não é apenas um vilão físico, mas também psicológico, porque ele representa o medo da radiação, do invisível, do inimigo que destrói sem ser visto. E apesar disso, o personagem quase nunca é lembrado como um vilão de primeira linha. Ele poderia facilmente ser explorado em histórias de terror ou suspense dentro da DC, trazendo à tona questões sobre ciência, tragédia humana e preço do conhecimento. Visualmente ele é impressionante. Imagine esse vilão em um filme ou série com tecnologia moderna de CGI. Seria marcante demais. O Doutor Fósforo é um vilão que mistura tragédia, ciência e horror, e que merece muito mais reconhecimento do que recebe. Déspero. Se existe um vilão que poderia rivalizar facilmente com Darkseid ou Mongul, mas que vive esquecido, esse vilão é o Déspero. Déspero é um alienígena de força absurda, poderes mentais devastadores e um visual marcante. Desde os primórdios da Liga da Justiça, ele já era uma das maiores ameaças que o grupo enfrentava, mas por algum motivo nunca ganhou o mesmo prestígio de outros tiranos cósmicos. O que torna Déspero especial é sua combinação de atributos. Ele não é apenas um brutamontes poderoso, mas também um estrategista e um manipulador mental. Seu terceiro olho lhe dá poderes de hipnose, telepatia e até manipulação da realidade em alguns níveis. Isso faz com que ele possa tanto destruir fisicamente seus inimigos, quanto corrompê-los mentalmente. Em algumas histórias, Déspero chegou a colocar a Liga da Justiça inteira em xeque, derrotando vários heróis de uma vez só. Em uma ocasião, ele conseguiu manipular a mente de membros da Liga para que eles se voltassem uns contra os outros. Isso mostra que sua ameaça vai muito além da força bruta. O problema é que ao longo dos anos ele acabou sendo colocado em um papel de vilão secundário, aparecendo como um obstáculo em arcos menores ou sendo derrotado rapidamente para mostrar a força de outros personagens. Isso é uma grande injustiça, porque Déspero tem potencial para ser o centro de uma saga épica. Déspero é sem dúvida um dos vilões mais subestimados da DC, um tirano cósmico que merece muito mais respeito e que poderia facilmente se tornar tão icônico quanto os maiores inimigos da editora. Prometheus. Se Batman é conhecido como o homem mais preparado do mundo, sempre capaz de derrotar inimigos muito mais poderosos graças à sua inteligência e preparo, então Prometheus é a versão sombria e corrompida desse conceito. Prometheus não busca poder, fama ou dominação mundial. Seu objetivo é simples e brutal: destruir heróis. Ele cresceu odiando figuras de autoridade depois que seus pais criminosos foram mortos em um confronto com a polícia. A partir daí, dedicou sua vida inteira a se tornar a arma perfeita contra qualquer tipo de justiceiro. Sua arma secreta é um capacete especial que pode baixar no seu cérebro as habilidades de combate de qualquer lutador. Isso significa que, em segundos, ele pode lutar contra os maiores artistas marciais do planeta, igualando-se ou até superando adversários que treinaram a vida inteira. Um dos momentos mais impactantes do Prometheus foi quando ele enfrentou a própria Liga da Justiça. Usando apenas estratégia, ele conseguiu derrotar alguns dos maiores heróis do grupo. É como se fosse a prova viva de que não importa o quão poderoso você seja, sempre haverá uma maneira de ser derrubado. Prometheus é, em essência, um reflexo do próprio Batman. Só que, em vez de usar sua mente e preparo para proteger inocentes, ele os usa para causar o máximo de destruição possível. E talvez por isso ele seja tão subestimado, porque o público está acostumado a ver vilões que enfrentam heróis por ego ou ambição, mas poucos conseguem ser tão frios, calculistas e impiedosos quanto ele. Amazo. Imagine enfrentar um inimigo que possui os poderes de toda a Liga da Justiça ao mesmo tempo. Isso parece impossível, não é? Pois esse inimigo existe, e seu nome é Amazo. Criado pelo Professor Ivo, Amazo é um androide com a capacidade de copiar os poderes de qualquer meta-humano que encontrar. Isso significa que se ele enfrenta o Superman, Flash, Mulher Maravilha e Lanterna Verde ao mesmo tempo, ele absorve as habilidades de todos e se torna praticamente invencível. Em diversas HQs, Amazo já colocou a liga inteira de joelhos. Muitas vezes, os heróis precisam recorrer a truques, sacrifícios ou estratégias extremamente elaboradas para derrotá-lo, porque enfrentá-lo diretamente é quase suicídio. O que torna ele mais interessante é que em algumas versões ele desenvolve consciência própria, começando a questionar sua própria existência e seu papel no mundo. Isso adiciona uma camada filosófica ao personagem. Ele deixa de ser apenas uma máquina e passa a ser um ser pensante, capaz de se rebelar contra seu criador e até contra sua própria natureza.
Apesar disso, Amazo raramente aparece em adaptações fora dos quadrinhos. Sua participação mais famosa foi no desenho Liga da Justiça Sem Limites, onde protagonizou um dos episódios mais memoráveis. Mas, fora isso, ele nunca recebeu o destaque que realmente merece. Amazo é um dos vilões mais poderosos e subestimados da DC, um inimigo que poderia facilmente destruir toda a Liga da Justiça sozinho. Mestre dos Espelhos. Por fim, temos um vilão que, à primeira vista, pode parecer apenas mais um inimigo temático do Flash, mas que na verdade tem muito mais a oferecer: o Mestre dos Espelhos. Seu nome verdadeiro é Sam Scudder, e sua especialidade é manipular espelhos de maneiras absurdamente criativas. Ele consegue criar ilusões realistas, viajar entre dimensões, aprisionar inimigos em realidades alternativas e até usar espelhos como armas letais. Ele é um artista do crime, alguém que usa sua criatividade para transformar algo cotidiano, como um espelho, em uma ferramenta de terror e destruição. Em várias HQs, ele provou ser muito mais perigoso do que parece. Já conseguiu enganar o Flash diversas vezes, aprisionando-o em ilusões tão realistas que era impossível distinguir o que era verdade e o que era reflexo. Isso mostra que, apesar de não ter super força ou poderes cósmicos, ele é capaz de derrubar até mesmo um dos heróis mais rápidos e inteligentes da DC. Ele coloca seus inimigos para enfrentar versões distorcidas de si mesmos, jogando com a mente e com o psicológico. Isso poderia ser explorado de maneira brilhante em histórias mais sombrias e introspectivas. O Mestre dos Espelhos é um exemplo perfeito de como um vilão pode ser muito mais do que parece à primeira vista. E aí, depois dessa lista deu para perceber que a DC Comics está cheia de vilões que mereciam muito mais destaque? Cada um deles tem algo único a oferecer, seja poder bruto, ameaça psicológica ou conceitos filosóficos. Mas por algum motivo continuam sendo tratados como coadjuvantes, como obstáculos de um episódio ou de uma edição específica. E aí fica a provocação: será que não está na hora de dar uma chance a esses nomes? Se você curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Já aproveita e clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Acredito que você vai gostar. Valeu demais por me acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!